Oi, turma, do livro Quem Ama Educa, de Samitiba, conversa com os filhos. A separação de um casal sem filhos, em geral, é tão simples como o fim de um noivado ou de um namoro. O casal sofre, mas não envolve muito outras pessoas. E a separação de bens quase sempre já está prevista no contrato de casamento. Quando o casal tem filhos, a situação se complica. É preciso, ao conversar com eles sobre a separação, seguir algumas regras claras e sensatas em relação às questões básicas. Explicar o motivo da separação sem entrar em muitos detalhes, nem em questões subjetivas, informar quando e como será informações práticas, explicar o que acontecerá com eles sem responsabilizá-los nem envolvê-los, estando, porém, abertos a ouvir seus desejos, dar guarida a todos os sentimentos, responder a todas as perguntas pertinentes, reforçar o fato de que os pais não serão ex-pai nem ex-mãe. O melhor momento para falar da separação com os filhos é depois de ela ser decidida e assumida pelo casal, não é o que costuma acontecer. Geralmente um dos cônjuges está secretamente envolvido com outra pessoa e vai saindo de casa aos poucos. Talvez o outro tenha percebido há tempos, mas para não prejudicar os filhos, sofre calado. Contudo, há situações em que toda a família é surpreendida. Não há motivo para conversar com os filhos a cada momento sobre tudo o que acontece com o casal. Se saíram juntos, se brigaram, se estão pensando em se separar, etc. Mesmo que sejam afetados, os filhos não devem viver a situação conjugal. É preciso poupá-los, sobretudo dos sinais amarelos, sejam congelantes, sejam explosivos, que ora abrem para o verde ou para o vermelho. A melhor conversa é a do casal com todos os filhos, pois evita que cada um receba a mesma notícia de maneira diferente, não só porque os pais falam de conteúdos e formas distintos, mas também pelas diferenças de idade entre eles, o que leva a divagações sofridas e desnecessárias. Nem sempre essa solução é possível, pois é difícil juntar pais já separados, sobretudo quando restam conflitos conjugais que não foram resolvidos. Se resolverem conversar separadamente com os filhos, devem tomar cuidado para não deixá-los na posição de árbitro ou de prêmio, sem acusar o cônjuge ausente, que não tem como se defender, nem mobilizar os filhos contra ele, à medida que manifestam seus sofrimentos maximizados ou não. Convém lembrar sempre que o filho não vai sair fortalecido se um dos pais for massacrado, justa ou injustamente pelo outro. O melhor lugar para ter essa conversa é a própria casa, sem interrupções de nenhuma natureza. É importante reservar bastante tempo para que os filhos sejam ouvidos. Não se deve interromper o fluxo das emoções, raiva, culpa, lágrimas ou agressividades têm de ser expressas. Os pais devem responder de forma exata, mas não fria, as perguntas com cuidado de delimitar o que é problema conjugal e o que diz respeito ao relacionamento entre pai, filho e mãe. Teoricamente, os dois últimos não deveriam mudar, por isso é preciso que todos manifestem se forem atingidos de forma indevida. A ideia de conversar fora de casa pode ser boa, contudo, em ambientes estranhos, os filhos tendem a ficar pouco à vontade para expor seus sentimentos, pensamentos e sensações, ainda mais se for um lugar público. Em restaurante, nem pensar, pois existem muitos outros afazeres que concorrem com a conversa. Os garçons estão sempre em volta, o tempo é determinado pela duração da refeição. Às vezes, ao receber a notícia da separação, os filhos a aceitam sem reação, isto é, engole o sapo. Digerido ou não, com o tempo o sapo terá de ser eliminado. Então podem surgir reações aparentemente inesperadas, através de comportamentos que escapam ao controle, como queda no rendimento escolar, grande apatia, insônia, isolamento e até mesmo somatizações como dores de cabeça, estômago e mau funcionamento intestinal. Tudo pode doer, é o corpo chorando as lágrimas que os olhos contiveram. Distúrbios fisiológicos e psicológicos dos filhos podem ser lágrimas do corpo que os olhos não puderam chorar. Durante a conversa, o pai e a mãe precisam ficar atentos para não responsabilizar os filhos nem arrancar promessas de ninguém, evitando ao máximo acusações e cobranças mútuas. Devem deixar bem claro que os filhos não têm culpa nem poder de separar ou unir o casal e que a responsabilidade de pai e mãe e essa relação afetiva não se desfazem jamais.
Contudo, como ex-cônjuges, eles terão de fazer modificações que afetarão a vida da família. É comum as crianças pequenas pensarem que os pais resolveram separar-se por causa de algo errado que elas fizeram. Eu não vou bem na escola, papai está bravo comigo, por isso vai embora. A criança pode se culpar e se responsabilizar pela separação, por ter sentido ódio do pai ou da mãe por qualquer razão e desejo de não vê-lo mais pela frente. Isso é natural, pois as crianças pequenas veem o mundo de forma egocêntrica. Cada filho tem uma capacidade de compreensão e de absorção. Os pais precisam encontrar estratégias que tragam menos sofrimento à família, lembrando que a criança sente, pensa, age e existe de maneira muito diferente do adolescente. Não é possível evitar o sofrimento dos filhos com a separação, mas há separações obrigatórias para que eles sejam preservados. É o caso das famílias muito desestruturadas, com pai ou mãe drogado, desequilibrado, violento, que grita e bate com todo mundo ou assedia sexual e moralmente os filhos. Nesse caso, a separação é solução, traz alívio para todos. Quando os casais decidem separar-se, fazem uma tentativa de melhorar sua vida, mas podem piorá-la se mesmo separados continuarem brigando. Então, tudo se complica. Há ex-cônjuges que não se falam. Quando se encontram, é só briga. Ambos tumultuam a vida dos filhos porque os utilizam descaradamente para descarregar emoções e conflitos irresolvidos. O melhor a fazer nesses casos é assumir a incapacidade de resolver a situação e delegar poderes a pessoas capacitadas, como advogados e representantes apropriados, pertencentes ou não às famílias dos querelantes, mas de absoluta confiança de ambas as partes. Nas gerações passadas, os filhos de pais separados eram considerados problemáticos e até segregados de forma preconceituosa. Hoje, sabemos que os problemas dos filhos surgem em função dos desajustes dos pais, sejam ou não separados. Geralmente, uma boa separação ajuda muito mais os filhos que a conservação de um mau casamento. Gente, texto longo, mas a mensagem é curta e grossa. Separou? Seja sincero com teu filho. A separação se deve a não estar mais se dando bem. Os casais não são obrigados a viver eternamente juntos e brigando. A gente promete ao padre, ao juiz, que vai ser até a morte o separe se a gente vive bem. Mas se vive mal, a criança vai sofrer todo esse abuso na vida dela, porque acaba sendo um abuso. Os pais passam essas fronteiras de ser pais responsáveis pela criança e passam a ser os bebês da situação, porque eles reclamam para o filho a dor que eles sentem. E vejam bem, é justo você ter uma dor de adulto e jogar isso no corpinho, na cabeça de uma criança que ainda não tem uma estrutura forte, saudável, equilibrada para segurar essa bucha toda? Se o adulto não está segurando, vocês acham que uma criança consegue segurar? É desumano. A criança foi feita para ser protegida pelo adulto. Então, os pais, quando se separam, têm que ser sinceros do porquê da separação, sem jogar culpa em ninguém, como a gente viu no texto anterior. Não adianta ficar jogando a culpa. Acabou. Não está dando certo, filho. Então, o pai vai continuar sendo pai, a mãe vai continuar sendo mãe. Nós não vamos ter mais a nossa família unida, porém você vai ter um quarto na minha casa, vai ter um quarto na casa da sua mãe, né? Você vai poder passear comigo, você vai poder passear com a sua mãe, você vai passar um final de semana comigo, você vai passar um final de semana com a sua mãe. Vai ser até bom, porque você vai ter lugares diferentes para ir. Tem que começar a mostrar para essa criança o lado bom da separação, porque vai doer? Vai chorar? Vai dar problema na escola? Vai. Qual é a criança que segura uma bucha dessa e não vai dar problema? Vai ficar indiferente? Não existe isso. A criança vai sofrer. Só que nesse sofrimento dela, o pai e a mãe são obrigados, não é favor, a proteger, a cuidar dessa criança de forma que ela sinta o menos possível essa situação. Alguns querem dar notícia fora de casa, né? Porque acham que dentro de casa a mulher ou o marido vai ficar brigando. Vamos para um restaurante para a gente poder dar notícia. Chega lá, terminou de comer, o assunto não acabou ainda e tem que ir embora. O garçom vem toda hora na mesa, atrapalha a conversa. Ou então um vizinho, um amigo, um parente aparece.
Então, o melhor momento é dentro de casa, sim. Fechadas as portas no momento que ninguém vai aparecer para perturbar, para que a família possa dar uma sequência na conversa e finalizar aquela conversa. E que a criança sinta que vai ter o pai e a mãe do lado dela da mesma forma, mesmo que os dois não estejam embaixo do mesmo teto. Então, é muito importante dar essa estrutura para a criança. Porque quando falta, a criança vai dar problema na escola. Quando a família é desunida, é desestruturada, a criança chega mesmo a falar, é melhor você se separar. Tem criança que quer a separação. Às vezes o pai bebe, fuma, bate na mãe, a mãe trai o pai, a criança está vendo aquela bagunça toda e ela fala, eu prefiro que separe. Mas ela já está com aquela estrutura abalada. Aquela criança já também dá problema na escola. Enquanto pai, sinceridade. Enquanto professor, tem que ser trabalhado um projeto dentro das aulas para resgatar a autoestima dessa criança. Eu, enquanto professor, eu sempre fiz isso. Um aluno está passando por um problema na família dele, eu via que problema que era, eu conversava com os meus alunos, eu tirava deles o que estava doendo neles e trazia pessoas para fazer palestra na minha sala de aula, referente àquelas dores. Então eu trazia pessoal do assistente social, eu trazia psicólogo, eu trazia médico, eu trazia pediatra, ou clínico geral, ou pediatra, eu trazia engenheiro, polícia, eu trazia quem fosse preciso para trabalhar a dor do meu aluno, para que ele acreditasse que ele podia sair daquela situação, talvez até mesmo sozinho, já que o pai e a mãe não davam a base, ele, através do estudo dele, ele ia poder se conduzir. Então eu fiz isso. Os projetos que eu trabalhava era voltado para o problema que o meu aluno tinha. Às vezes um aluno tinha problema na família. Eu trabalhava o projeto com todos os alunos, atingia todos, aqueles que eu estava vendo, que eu não estava vendo, por conta de um aluno. Para alcançar meu objetivo de fazer aquele aluno não se perder devido a problemas que ele estava passando na casa dele. Uma vez eu tive uma aluna que a família obrigava ela a frequentar um centro, não era um centro espírita, era um centro que trabalha a espiritualidade, porém não era espírita. Ela não gostava, a família obrigava, aquilo para ela era uma falta de chão, porque era uma coisa que ela não se sentia bem. Eu fiz um projeto com todos os religiosos que eu consegui. Eu trouxe budista, eu trouxe evangélico, eu trouxe católico, eu trouxe espírita, tudo que eu pude mexer de religião, para que ela visse qual daquelas religiões ela se identificava mais. Quando ela me mostrou qual que ela se identificava mais, eu chamei os pais dos alunos, todos os pais. Fiz um trabalho sobre religião com todos os pais e apontei, não precisa ser direto ao aluno, apontei que tinha crianças em sala de aula que gostariam de frequentar outro tipo de religião e que estava sendo forçada a frequentar outra. A família percebeu, conseguiu refletir sobre as coisas que viram ali no projeto e o comportamento com a criança mudou. A mesma coisa, pais separados. Vinha a mãe na reunião e o pai não aparecia. Vinha a mãe na reunião e o pai não aparecia. Pois eu mandei por escrito a convocação querendo o pai na reunião. Quando o pai apareceu, professor, eu tenho que trabalhar. Professor, eu não posso ficar na reunião. Eu falei, pois é, hoje o senhor vai ficar. Não é favor que o senhor está me fazendo, é obrigação. Ah, mas eu moro longe, eu sou separado da mãe, a mãe pode muito bem ver isso. Eu falei, não, a mãe está vendo, ela vem em reunião, o senhor não. O senhor tem que estar aqui também, o senhor é pai. Ele precisa de pai. Quando o senhor for mais presente na vida desse aluno, ele vai aprender a ler e escrever. Está faltando um pai. Se o pai tivesse morto, ele ia ter que se conformar, mas o pai está vivo. E esse pai já tinha arrumado uma outra mulher, já estava com outros filhos, já estava com outra família. Ele não queria assumir aquele garoto. Aí aquela história da professora que eu falei ontem. A gente não pode ir até onde a gente gostaria, mas a gente tem que chegar até perto. Quando esse pai continuou se negando, que ele não queria vir em reunião, que ele não queria participar, que ele não olhava caderno, que ele não morava junto, que o menino não queria ir na casa dele. Por que será que o menino não queria ir na casa dele, né, gente? Então, ele já estava distanciado da criança. Quando ele começou a me afirmar essas coisas, eu falei para ele, simples assim. Abri o Estatuto da Criança e do Adolescente. Falei, tá aqui, ó. É obrigação da família a educação da criança, a proteção, o alimento, a atenção.
não é obrigação da escola. Eu estou chamando o senhor para avisar, comunicar que o senhor tem esses deveres e o senhor vai ter que arcar com eles. Perante a escola, perante a justiça e perante seu filho. O que o senhor escolhe? Se o senhor vier perante a escola, está tudo certo. Se o senhor não vier perante a escola, o senhor vai ter que vir pela dor, pela justiça. Porque eu vou colocar o conselho tutelar para conversar com o senhor. E o senhor vai ter que tomar uma atitude. Vai ter que ser pai. Então, algumas brigas desse sentido, gente, eu tive que comprar. É dor de cabeça para o professor? É. O professor tem que saber o que falar, como falar, quando falar? Tem. Porque tudo cai em cima da gente. Depois pode voltar como constrangimento e mais uma série de coisas. Então, tem que escolher bem as palavras, o momento, né? Para dar a notícia para o pai que ele é pai. Que ele tem obrigação. E geralmente é o pai. A mãe é difícil. Tive casos, viu? Mas é mais difícil. Tive casos de mãe drogada, que não aparecia na escola. Mãe que abandonou o filho na casa de parente e sumiu. Mãe presa. Mãe prostituta. Eu tive vários tipos de casos. São 32 anos de história. E essas mães que eram omissas, que eram mais largadas, quando você chama para responsabilidade, elas mudam o comportamento. Geralmente muda, mas o pai é mais relutante, porque geralmente o pai já está com outra família. Então a mãe omissa, está faltando aqueles puxões de orelha para centrar ela de novo e ela entender que ela é mãe. Às vezes ela fica tão biruta, tão afastada da realidade por conta do desajuste com o marido, né? E ela acaba desregrando, de alguma forma se afastando da criança, deixando mais por conta da família, dando para uma avó, para uma tia, né? Mas quando você chama a responsabilidade, a mulher ela é mais aberta, pelo menos na experiência que eu tive, né? E o homem não, o homem reluta um pouco mais, principalmente se ele já tiver outra família. Então, é uma situação que para o professor não é nada confortável. Mas, às vezes, a gente tem que chegar perto da onde a gente gostaria de chegar. Que a gente não vai chegar onde a gente quer. Né? O que a gente quer é que a criança seja protegida, amada. Mas, às vezes, a gente tem que chegar perto disso. E, para chegar perto disso, às vezes, a gente tem que acionar a justiça. Porque tem pais relapsos mesmo. Tem pais e mães que não querem assumir a sua responsabilidade, porque o casamento deu errado. O que a criança tem a ver com isso? Aí a criança começa a ir mal na escola, ainda culpam a criança, porque a criança tem que estudar, porque a criança tem que ter nota. Mas e a bagunça que ela está vivendo na vida dela? Ninguém percebe? Como eu falei no começo, se o adulto não está sabendo lidar com a situação, porque é pesado demais para ele, imagina esse peso todo no corpinho de uma criança pequena. Ou mesmo de um adolescente que seja. O adolescente já tem os problemas que ele mesmo cria. O adolescente, né? Eu falo que Deus sabe o que faz, mas o adolescente realmente, eu não sei qual é a parte que Deus tem para ele ali, porque é um momento que o cara não sabe o que ele é, o que ele quer, é uma dúvida danada. E quando o relacionamento dos pais termina na fase da adolescência, aí então é psicólogo, é psiquiatra, precisa de tratamento, terapia. Tem que ter uma religião, tem que ter Deus, tem que envolver muita coisa. Porque senão se perde o adolescente para as drogas muito fácil, devido ao buraco, ao rombo que aconteceu nos pés dele devido à separação dos pais. Se com os pais o adolescente já testa toda a paciência do mundo que a gente tem e que a gente não tem, imagina durante uma separação de pais então. E os pais vão ficar juntos porque tem um adolescente? Não vai. Ninguém aguenta. Quando está chegando o momento da separação, separa mesmo, independente da idade do filho. Antigamente, os pais conseguiam se manter juntos, mesmo sem amor, sem carinho, com traição, porque a mulher era mais submissa. Hoje a mulher não é. A mulher sai, trabalha, ela tem o dinheiro dela, ela é independente. Antigamente, a mulher não era independente, então ela precisava do marido para terminar de criar o filho, para comer, para se vestir, para se manter. Então, hoje a vida é outra. A nossa vida deu saltos. A mulher tem uma independência, só que essa independência, às vezes, chega a tal grau que ela esquece do principal. Que dentro do casamento ela tem um filho e que esse filho precisa dela. Então, ambos, pai e mãe, têm responsabilidades. Professor tem a responsabilidade de amparar a criança. O professor não tem que se meter na vida particular de pai e mãe. Mas ele tem que amparar a criança. Está na sua mão, é sua responsabilidade também.
Você não pode fingir que o Joãozinho está sentindo dor. Ah, eu não vou me meter não, é coisa de pai e mãe, ele que se vire para lá. Não dá para o professor ser indiferente à dor de uma criança. Que professor é esse? Então esse professor tem que chamar os pais, tem que conversar, tem que indicar um psicólogo, tem que indicar aí, se o problema for grave, um psiquiatra. O professor tem que estar em alerta no comportamento da criança e ir direcionando isso aos pais. Tem que ser retratado aos pais. O professor, ele é o segundo pai, a segunda mãe daquela criança. Isso é fato. Nós não temos que pegar os problemas particulares e trazer para nós, professores. Mas o nosso problema, bem dizer, é a criança, não é? Quando você pega uma criança, você não tem que transformar essa criança, você não tem que educar e ensinar essa criança. O professor é para isso. Não é só para história, geografia e português, não. Essa conversa para mim não cola. Né? A gente acaba vendo o todo. É um ser humano que está na nossa frente. Não tem como ficar lá só olhando para a cara dele e imaginando química, física, matemática. Nós somos seres humanos e a criança também é. Então sempre a gente vai querer o melhor para aquela criança enquanto professor. O bom professor faz isso. Que nem eu falei, eu trabalho projetos. Eu via que a criança tinha uma defasagem e aquela defasagem era devido a um problema familiar e eu queria saber que problema que era. Era droga. Então nós vamos trabalhar questão de droga. Porque o problema que ela tem, ela não vai resolver. Mas eu posso nortear ela para que ela não viva aquele problema, para que ela saia daquele problema. Ela vai estudar, ela vai se orientar para não beber, para não fumar, para não curtir droga. Que ela já viu que isso na família dela não está dando certo. Então, tudo e qualquer, o alcoolismo, a gente trabalha com isso diariamente em sala de aula. Ah, eu, enquanto professora, se o pai chega embriagado, eu não quero nem saber. Eu mando assinar logo a lista para ir embora, que aquele cheiro me incomoda. Não, só se não tiver jeito mesmo, um caso muito grave. Caso contrário, embriagado ou não, senta aí, você vai escutar. E ainda vai escutar o que não quer escutar, né? Porque eu vou falar, aqui não é lugar para você chegar nesse estado. Às vezes você é obrigado, enquanto professor, a ter um posicionamento sério e passar para a família. Falar, olha, isso aí tá errado. Que exemplo que você está dando? Essa semana eu estava conversando com um aluno meu, ele já deve estar em torno de uns 25 anos, por aí. Ele deve ter a idade do meu filho. E ele colocou lá no Facebook, a título de brincadeira, né? Ele colocou lá, hoje eu tô doido para tomar uma cerveja, um negócio assim. Aí eu chamei ele no Messenger e falei para ele, mesmo que seja uma brincadeira, que eu acredito que seja, eu já vi que você bebe, eu já vi algumas postagens de você com cerveja na mão. Nunca vi você bêbado, longe de mim. Mas enquanto professora que eu ainda sou, e vou morrer professora sua, que quem é aluno meu tá lascado, eu vou ser professora o resto da vida desse cara. Enquanto professora que eu sou, eu vou te falar uma coisa, você tem uma filha. E você tendo uma filha, esse aí é o melhor exemplo que você tem para dar para ela? Daqui a algum tempo ela vai estar entendendo suas fotos, as suas postagens. Você vai ter orgulho quando ela abrir o teu Face e ver que, meu pai estava querendo beber. Meu pai estava bebendo. É esse tipo de exemplo que você tem que dar para tua filha? Veja bem. Porque lá na frente, quando ela estiver bebendo, você não vai poder falar para ela, filha, isso faz mal, não beba. Teu pai não te ensinou isso porque foi o contrário, teu pai te ensinou. Então nós, professores e pais, nós somos exemplos dessa molecada. Tudo aquilo que a gente fala, tudo aquilo que a gente faz, eles estão de olho, eles estão imitando. Eu tinha alunas em sala de aula que era perfeitinha, igual a professora. Crica, chata, igual a professora. Até tem uma delas que está casada e eu falo para ela, o filho dela é super ativo, brinca e corre e apronta, pequenininho. E eu falo para ela, você está pagando seus pecados. Porque você é tão certinha, tão corretinha, você quis imitar tanto a professora e você pegou um 220 aí. Para colocar ele na linha vai dar um trabalho. Então, a criança cria uma figura como um exemplo para ela e ela segue aquilo ali. E o pai e a mãe são as grandes referências dos filhos. Querendo ou não, eles vão repetir, né, os erros e os acertos dos pais. Legião Urbana fala naquela música Pais e Filhos. O que você vai ser quando crescer? Você vai ser igual aos seus pais. E muita coisa você vai ser igual aos seus pais. Então, os pais têm que ter essa noção de que a responsabilidade da educação realmente é deles. O professor tem que ter a noção de que essa educação se complementa na escola.
Então, a criança está bem? Ótimo. A criança está mal? O professor tem que descobrir por que está mal e trabalhar aquilo, até que a criança fique bem. É nossa obrigação, não é favor. O bom professor, ele faz isso. Então, eu desejo sorte, porque não é fácil, não é um trabalho fácil para o professor. Distinguir o problema do aluno, descobrir o que é e tratar. Nós não somos psicólogos, nós somos professores. Mas cabe a nós. Tem problema? Tem que ser tratado. Que porta que nós vamos abrir? Não importa. Mas nós vamos ter que abrir. Nós vamos ter que descobrir o que está acontecendo com aquele Joãozinho, aquele Chiquinho, aquela Mariazinha. E trabalhar cada um deles de forma que eles atinjam o final do ano aquilo que nós esperamos no nosso plano de aula, no nosso planejamento escolar. Que eles alcancem notas, que eles passem de ano, que eles aprendam, que eles se tornem pessoas melhores. Às vezes os pais fazem as burradas dentro de casa e sobra o professor, sim. Como diz, né? Lá eles fazem a sujeira e a gente limpa na sala de aula. Às vezes vai precisar, gente. Às vezes vai precisar. O professor tem que estar atento para isso. Então, se os pais souberem direcionar uma separação, souberem ser sinceros com os seus filhos, souberem ser atentos e presentes na vida dos seus filhos, o professor não vai ter problema nenhum. Mas quando isso falta lá no lar, aí o professor tem que estar atento para ver como que nós vamos repor isso. Como que nós vamos trabalhar com a criança de forma de que ela sobreviva a tudo isso saudável. Porque tem criança que pira totalmente. É tão frágil que ela pira totalmente. Aí se torna agressivo, violento. Tem hoje aí os psicopatas de plantão, criança que usa droga, criança que bebe, que fuma, criança que é boca. Tem um aluno meu, há muitos anos atrás, que ele estava indo para a biqueira, para ser aviãozinho. Por quê? Porque os pais eram separados, ninguém olhava para aquela criatura. Criança de 8 anos de idade, sendo aviãozinho. Eu até então não tinha visto isso de perto, eu via em vídeos, em filme, mas de perto foi a primeira vez, quando eu vi que meu aluno, 8 anos, fazia isso. Cadê sua mãe? Cadê seu pai? Ah, ninguém tá nem aí pra mim não, eu saio pra escola, se eu vier bem, se eu não vier ninguém nem sabe se eu vim ou não. Onde já se viu isso? Crianças que, como eu falei ontem, criança de 6 anos sendo molestada dentro de casa e a mãe não toma atitude, prefere estar com o padrasto, prefere ter um casamento do que ter o filho em estado de segurança. Então tem famílias e famílias. E as famílias complicadas, infelizmente, vêm bater na mão do professor. E quando vem bater na mão do professor, é um pepininho que ele tem que resolver. Porque é vida que está na mão da gente. Eu não consigo pegar uma criança que está na minha frente, vendo que ela tem problemas e falar, não estou vendo nada. Vamos lá, pá, bebi, babu. Não tem como acontecer isso. É desumano. Então, cabe ao professor também isso daí, investigar o que está acontecendo e tentar ajustar a vida dessa criança. Né? Dentro de um quadro de verdade, de lealdade, de bom exemplo. Né? Pedir socorro, o professor precisa de socorro. O professor sozinho não é capaz de fazer essas coisas, não. Precisa de socorro, precisa de um psicólogo, precisa de um terapeuta. Eu defendo muito a ideia de que tem que ter psicólogo dentro da escola, não é pedagogo, não. Psicólogo. Precisava de um psicólogo dentro da unidade escolar. Principalmente em cada período, seria o ideal. E aí tem 5, 6 salas de aula, aquele psicólogo ainda tem muita demanda. Mas pelo menos as crianças iam passar por algum atendimento, tirar dela um pouco aquela dor, ver que tipo de tratamento que pode ser dado, seja na sala de aula, seja em casa, seja com outro profissional. Mas o professor demora demais para detectar. Quando detecta, quer passar o psicólogo, o pai e a mãe não levam. Aí quando vai ver já é tarde. Aí tem esses moleques aí matando o professor na sala de aula e ninguém sabe por quê, né? Acaba sobrando para quem? Às vezes é o próprio professor que criou, mas às vezes é um distúrbio, é uma emoção que ele não consegue segurar. O trauma, o medo, a insegurança, a violência, o que ele está desenvolvendo dentro dele, ele vai mostrar. E muitas vezes está agregado ao que ele vive na família. Então hoje a nossa preocupação enquanto professor não é nem tanto com o aluno em si, mas de onde vem esse aluno, que tipo de família que ele tem. Você chama uma mãe na reunião para reclamar que a menina usa saia curta, a mãe vende um short com a metade da bunda para fora, e aí? O que você vai falar para uma mãe dessa? Então a referência da família hoje na escola estadual, municipal, é horrível.
Na particular, ainda, né, o pessoal ainda é mais discreto. Mas tem também, né, coisa errada, muita coisa errada. Mas no estádio, na prefeitura, é degradante. As mães vão para a reunião seminua. Os pais vão para a reunião bêbado, drogado. Então, a gente tem que reavaliar todas essas relações de família, porque antigamente a mãe era tudo pra gente, né? Quando estava para começar as aulas, a mãe ia na lojinha, trazia uma borrachinha, como eu já falei aqui em outro vídeo, e aquilo era uma motivação para a criança ir para a escola para usar borrachinha nova. E hoje a mãe não tem o mínimo de agrado com a criança, o mais que ela faz é comprar uma mochila nova e tá aqui a sua mochila, joga. A criança, né? Não sabe nem para que vai servir aquela mochila. Eu tenho criança que chegava no primeiro ano que esquecia o material, não fazia nenhum sentido para ela ter material. Deixava caderno, deixava as coisas em cima da mesa, esquecia pasta, caderno. Então, é porque não está tendo cultivo em casa, do cuidado, do carinho, da atenção, da necessidade daquele material. Os pais precisam estar atentos mais aos filhos. Seja o motivo que for, que os pais não estiverem se dando bem, o filho não tem nada a ver com isso. E a professora atenta para dar, né, os caminhos aí para aquela criança superar aquela adversidade.